Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental para a turma 1. E a nossa aula se trata nesse momento, e isso se equivale com as demais disciplinas de Direito Ambiental 2 e 3, se trata da repartição constitucional de competências em matéria ambiental, mas não apenas esse assunto. O tema maior, dentro do qual esse assunto está contido, é as diretrizes constitucionais. Se trata das diretrizes constitucionais em direito ambiental. Aí nós vamos falar dos artigos 182, o artigo 225 e seguintes, perpassa um pouquinho pela matéria dos direitos indígenas, e nós vamos tratar especificamente desse assunto num apanhado geral, resumido e célere. Ao mesmo tempo, eu gostaria de lembrar vocês que nós já temos um vídeo aqui no canal que trata minuciosamente desse assunto, artigo por artigo. Então eu recomendo que vocês assistam desde logo esse vídeo, que vai aparecer aí na descrição. E nesse vídeo vocês vão conseguir talvez sanar algumas dúvidas que sejam do interesse de vocês. Tá bom? Então vem comigo, vamos começar a aula. Bom pessoal, primeiramente nós temos que entender, quando falamos sobre direito ambiental em nível constitucional, é que a Constituição ela irradia efeitos para o tema meio ambiente em diversos segmentos, em diversos capítulos. Um capítulo inicial, que nós podemos correlacionar a matéria meio ambiente, significa os objetivos e fundamentos da República. Quando nós dizemos que, quando o legislador, no caso, constitucional, o poder constituinte originário, ele coloca como objetivo fundamental da República Federativa a erradicação da pobreza e os fundamentos da dignidade da pessoa humana, etc., naturalmente ele, em uma interpretação sistêmica da Constituição, compreende que o direito ambiental, a preservação e a conservação do meio ambiente, ele naturalmente é condição para que haja um respeito aos direitos fundamentais da população. Sem o meio ambiente, a gente sabe que as pessoas, sobretudo os mais pobres, mas de uma maneira igualitária todos, não teriam condições dignas de vida. E, naturalmente, como sempre, as pessoas mais pobres tendem a ter menos recursos para driblarem esses efeitos das dificuldades ambientais. Na China, eu morei na China por um tempo, vocês sabem, e isso é muito gritante, porque quando o dia está poluído, em São Paulo também vocês conseguem ver isso de uma maneira muito clara. Não importa se você é rico ou pobre, todo mundo vai respirar aquele ar. Aliás, eu fiquei sabendo que o mesmo oxigênio, ele é utilizado, ele passa em 33 pessoas na respiração. Então, assim, o ar que você está respirando, a pessoa próxima de você também respirou. Então, assim, o ar, ele não se esgota numa pessoa só, Então, você respira o mesmo ar que outras pessoas que estão próximas a você estão respirando. E, bom, então o que eu quero dizer é que numa sociedade em que o bem meio ambiente, ele vilipendiado, as classes sociais de A a Z sofrem as consequências desse vilipendiamento, desse descaso. Agora, soluções são encontradas para as pessoas com mais recursos, como sempre. E as pessoas com menos recursos acabam tendo que engolir a seco, sem alternativas, esses males que o descaso com o meio ambiente, em função de condições econômicas, proporcionou. Bom, a gente sabe que a distribuição de renda na sociedade, ela sempre traz esse efeito. As pessoas que têm mais capacidade econômica conseguem criar meios exclusivos de driblar questões sociais. Isso não só no meio ambiente, mas também, por exemplo, trânsito na cidade. A gente sabe que em São Paulo as pessoas com mais condições, elas driblam o trânsito através do helicóptero, Agora as pessoas com menos condição têm que enfrentar o trânsito. Pessoas com menos condição ainda têm que pegar o ônibus, No Amazonas aqui é a mesma coisa. Então, soluções são criadas, porém mesmo assim o bem ambiental é de tamanha importância que ninguém consegue ficar à revelia dos seus efeitos, tanto positivos quanto negativos. Nesse sentido, a Constituição, justamente conforme eu disse,
ela elenca o direito fundamental ao meio ambiente de boa qualidade, um meio ambiente preservado, não só para a geração presente, como para as gerações futuras. Naturalmente, nos dias de hoje, isso é um desafio, porque a gente tende a utilizar muito mais recursos ambientais do que as gerações passadas. Foi feita uma pesquisa, não me recordo a fonte agora, mas foi feita uma pesquisa por uma Universidade Britânica que nós consumíamos, em média, 18 vezes mais do que os nossos avós, né? Então, cada indivíduo em média. Isso é muito fácil de ser percebido porque aqui no Brasil, todos nós que temos avós ou bisavós vivos, nós sabemos que os nossos avós e bisavós nem acesso a móveis eles tinham, a remédios eles não tinham, a esse conceito de veículo próprio também não havia, não é? A esse conjunto de produtos de beleza também não existia, essa diversidade de roupa, de compra a prazo também não existia. Então nada dessas situações, dessas possibilidades existiam. Você viajar para outro estado via avião, que é bem, né, que polui bastante, também não existia essa possibilidade. Então, naturalmente, o crescimento econômico e o sucesso desse modelo de economia de mercado trouxe uma variedade, uma diversidade maior de produtos e serviços disponíveis para as pessoas de todas as rendas, até os mais pobres, talvez, hoje em dia, não os paupérrimos, mas assim, a classe média baixa, os mais pobres, talvez consumam mais que a classe média média ou alta de um tempo passado. Bom, o objetivo dessa conversa é que vocês entendam que nos dias de hoje, a utilização dos recursos ambientais, ela está atrelada ao grau político de criação de um conceito de dignidade. Vou tentar colocar numa palavra mais simples. Aquilo que é visto como dignidade humana nos dias de hoje, em tempos passados, há pouco tempo atrás, detinha um outro standard, um outro patamar de exigência. Eu me surpreendo, por exemplo, em ver que todo inverno é feita uma coleta de roupas que são acumuladas, né, nas classes que têm mais condições, para ser distribuída para as pessoas que moram nas ruas. Então, assim, todo o inverno tem essa campanha da distribuição de roupas para as pessoas mais pobres. E aí eu fico pensando, poxa, será que não acaba esse negócio? Todo inverno esse pessoal precisa de mais roupa? Assim, será que aumentou a quantidade de pobres que estão morando na rua? Ou será que a gente mudou a nossa percepção da exigência que cada pessoa, quanto cada pessoa precisa de roupa? Né? Nós mesmos, por exemplo, né? Você usa uma roupa, ela começa a perder um pouco de cor, você todo ano quer substituir preto e branco. É visto como feio, já é visto como assim, que já está velho, né? Então o velho de hoje não é o velho de antigamente. Isso traz efeitos na utilização de recursos ambientais. E esses recursos ambientais, essa noção de utilização correta dos recursos ambientais, diz respeito àquilo que cada ser humano, segundo uma dada sociedade, compreende como justo na distribuição de recursos, né? Então quando eu digo recursos, roupas são recursos ambientais. Relógio é recurso ambiental. Água é um recurso ambiental. Plástico é recurso ambiental. Então, o quanto de mínimo a utilização de recursos ambientais, qual seria o patamar mínimo atribuível a cada pessoa para que se considerasse que aquela pessoa está dentro, né, detém um patamar de dignidade humana. Então, nós não podemos mais pensar do ponto de vista econômico para saber, acima de R$ 1.000, um salário mínimo, significa que aquela pessoa detém dignidade humana. Nós não podemos pensar assim, porque nós sabemos, sobretudo em países com moeda instável, como a do Brasil, que os valores, o número não importa. O que importa é o quanto aquele número consegue proporcionar em termos de utilização de recursos naturais. Na fronteira do Brasil, fronteira norte, onde nós estamos aqui, as pessoas ainda têm mais acesso à terra.
Parece brincadeira, porque são sociedades mais pobres do que do Sudeste e Sul do Brasil, mas lá está tudo dominado. As terras todas pertencem a alguém. Claro que existe movimento sem terra lá, existe movimentos sociais para ocupação de terras, de divisão, uma forçação para que haja uma divisão de terras, talvez mais equânime. Mas aqui no norte do Brasil é muito simples, as pessoas simplesmente, caso queiram, até porque não detêm infraestrutura essas terras, né? Mas elas vão e ocupam um terreno e aquele terreno não é de ninguém, não está sendo ocupado por ninguém. Provavelmente é de alguém, mas também com títulos duvidosos, né? Expedido por cartórios mal organizados, cartórios de registro de imóveis mal organizados, como nós temos aqui. Então existe uma série de possibilidades que a população norte e nordeste do Brasil tem, nordeste sobretudo mais para cá, perto da Amazônia Legal, que no sudeste não tem. Então há a possibilidade de utilização de maiores recursos naturais. Nós temos água em abundância, ainda aqui nessa fronteira norte do Brasil, o que no sudeste nem sempre existe nessa mesma proporção. Mas o Brasil como um todo já é um país, naturalmente, né, que detém mais recursos naturais que os outros. E é sobretudo sob essa ótica de possibilidades de maiores recursos naturais é que nós temos que avaliar as riquezas de uma sociedade. Você percebe que às vezes os países, por mais desenvolvidos ou ricos que sejam, caso não possuam geograficamente recursos naturais disponíveis, todas as classes sociais vão sofrer consequências dessa escassez de recursos ambientais. Bom, pessoal, então a letra da Constituição, ela só faz sentido caso haja recursos ambientais disponíveis geograficamente. Hoje no Brasil nós temos esses recursos, nós temos uma grande população de 208 milhões praticamente, né? Se eu não me engano, 200 e poucos milhões. E esses 208, 210 milhões, dos 2 milhões e 100 mil, algo nesse sentido, ainda representa, talvez, uma população pequena perto de outras sociedades existentes aí no mundo. Nós temos uma grande possibilidade geográfica de maior distribuição dessa população, isso é verdade. Inclusive, nós temos um desafio muito grande, que não é só distribuir essa população de uma maneira mais equânime, mas também criarmos uma infraestrutura de saneamento básico necessária para que essas populações distribuídas vivam com dignidade e com respeito aos recursos ambientais existentes nas diversas regiões do país. A Constituição, ela tem também entre seus objetivos, além da erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades socio-regionais, regionais e sociais, né? As dificuldades regionais que nós temos no Brasil é que no Norte e Nordeste nós temos uma estrutura familiar ainda mais presente do que no Sul e Sudeste. Isso é bem patente para quem viaja, né? Os desafios que nós temos aqui são muito maiores do que no Sul e Sudeste. E isso diz respeito também à geografia do local. Não pensem que o fato de a Amazônia estar hoje preservada é fruto só de um processo histórico. Não é. É fruto também de condições geográficas que permitem ou não permitem a ocupação humana de uma maneira mais tranquila, o que exige mais recursos econômicos alocados para a ocupação de uma área que não naturalmente possibilitaria grandes ocupações humanas. Bom, pessoal, tratando um pouquinho do aspecto da dignidade da pessoa humana atrelada ao direito ambiental, nós podemos falar agora sobre a repartição de bens de competências administrativas e competências legislativas no âmbito das entidades federativas. As entidades federativas que eu quero tratar aqui são União, Estado, município. Nós sabemos que nós temos um federalismo de segundo grau ou de terceiro, por parte da doutrina, de terceiro porque seriam 3 níveis federativos. Mas para outros nós vivemos um federalismo de segundo grau, porque o judiciário só existe, todos os membros que compõem o poder soberano só existem a nível federal e estadual e não municipal.
competências inclusive de policiamento e por aí vai. É importante que nós façamos uma distinção, e nós temos uma aula própria, conforme eu disse para vocês, que trata para e passo desse assunto. Nós façamos uma distinção entre as competências legislativas em matéria ambiental, ou seja, a qual ente federativo cabe legislar sobre qual assunto, e as competências administrativas, ou seja, a qual ente federativo cabe executar determinadas leis. Dentre essas competências administrativas ou executivas, nós temos também um regramento próprio que trata do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é a atividade de fiscalização e de alguma maneira, de vigilância do Estado acerca da instalação de atividades potencialmente poluidoras, que causem significativa degradação ambiental. Potencialmente poluidor já é um conceito político, ou seja, é um conceito jurídico indeterminado, que é criado pelo legislador, mas complementado pelo próprio legislador, constituinte derivado, ou legislador infraconstitucional, mais o intérprete autêntico da lei, que é o judiciário. Então nós temos, pessoal, um conceito de licenciamento que naturalmente passa por uma análise política. Então, atividades potencialmente poluidoras, conceito político, conceito jurídico determinado, e significativa degradação ambiental, conceito jurídico determinado também. Quem vai licenciar determinadas obras, qual processo de fiscalização prevalece sobre o outro, é um problema prático que foi resolvido por meio da Lei Complementar 140 de 2011. Nós vamos tratar também nesse curso. Ela veio a esclarecer questões que derivavam da aplicação do contido acerca da competência administrativa distribuída constitucionalmente aos entes federativos. Nós vamos tratar desse assunto nos artigos 22 até 25. Depois nós temos o artigo 30, que trata das competências municipais, que também tem que ser interpretado, porque se você lê e questões de concurso confundem as pessoas que aplicam a lei, porque as questões de concurso, elas focam em algumas pegadinhas, tipo, isso aqui só trata da competência do ente federativo, União e Estado, esquece o município não pode legislar esse assunto, mas na verdade o município pode, está no artigo 30. Mas na questão de concurso, conforme eu vou colocar para vocês, vai mostrar que vai cobrar, exigir de vocês que apenas o ente federativo e o ente Estado podem administrativamente executar determinada atividade. Mas não é correto. O correto é que na prática que o município detém essa competência para tratar de assuntos locais e dali deriva suas possibilidades de atuação administrativa naquele mesmo assunto. O importante, portanto, é que vocês distinguam entre competência administrativa e competência legislativa. A competência legislativa pode ser privativa, concorrente, complementar ou subsidiária. A competência administrativa normalmente é uma competência comum ou competência exclusiva. A competência comum significa que cada um, segundo suas possibilidades federativas, vai atuar em determinada seara administrativa em matéria ambiental. A competência legislativa significa que um vai criar uma legislação mais ampla, que vai ser complementada pelo outro, Estado, e pelo outro, em assuntos de interesse local, aquilo que sobrar no município. É evidente, pessoal, que dessa aplicação tanto de competências legislativas como de competências administrativas, problemas práticos surgem de até que limite um determinado ente federativo pode ir e até quando ele esbarra no campo de atuação de outro. Esses limites, eles vão ser colocados, pautados, conduzidos pelos tribunais. Quais tribunais? Aí cabe também nós olharmos nas competências
jurisdicionais de cada tribunal, que também está na Constituição. O ente federativo não. O órgão judiciário que pauta esses limites de atuação de cada ente federativo em cada matéria, em última análise, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é que vai dizer se um ente federativo pode legislar até aquele determinado assunto, naquela intensidade, ou não pode. Isso tudo vai ser um problema judicializável, resolvido caso a caso. No caso concreto, de modo a pacificar a atuação, essa compreensão para a atuação dos demais entes federativos. Então, quero que vocês entendam que tanto do ponto de vista da competência administrativa, quanto do ponto de vista da competência executiva, esses limites, essas possibilidades de atuação, de execução e legislação vão ser conduzidos segundo as palavras do STF, tá bom? Dê uma olhadinha então no vídeo, nos outros vídeos. Eu fico por aqui. Uma boa semana a todos. Não deixe de assistir aos demais conteúdos aqui contidos no canal, tá bom? Sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. Uma boa semana, bons estudos para vocês e acompanhe os materiais. Tchau, tchau.